Vamos orar. Querido Pai, Senhor nos altos céus, louvado seja, Senhor, o seu santo nome para todo e todo sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos congregou nesta hora da tarde, neste lugar, para ouvir a sua palavra. Te louvamos, Senhor, por isso. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos para poder transmitir essa mensagem que vem do céu. Quebrante-nos, Senhor, para que o seu nome seja honrado e glorificado e o nosso nome, de forma alguma, possa engrandecer-se. Suplicamos por Jesus. Amém. Queridos irmãos, este reavivamento é especial porque trata um tema também especial. Eu irei neste congresso, nesta assembleia, nesta conferência, nós temos a oportunidade de nos recordar da nossa grande comissão. E o tema escolhido para este ano é Eu irei. Estamos refletindo em torno da comissão, grande comissão que Jesus deixou em Mateus 28, versículos 19 e 20. Onde Jesus Cristo comissionou a todos para ir e ensinar. A todos os povos e nações, e batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus deixou ali uma promessa maravilhosa. Disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós somos aqueles que recebemos esta missão e temos conosco esta missão de pregar. E o tema da lição desta tarde é ir de fazer discípulos em tempos de crise. Ir de fazer discípulos em tempo de crise. É muito fácil sair e pregar quando tudo está bem. E a pergunta é: e quando as coisas vão mal, que tal? O mundo hoje enfrenta uma crise. Desde 2020, logo no início do ano 2020, a Terra começou a assistir fenômenos que para a nossa geração eram novos. Começamos a ver coisas estranhas e essas coisas estranhas só vão piorando à medida que o tempo vai passando. E a igreja está inserida neste meio, nesta comunidade, nesta sociedade, para sair e fazer discípulos, para sair e ensinar e alertar ao mundo sobre tudo o que está acontecendo. Nós é que temos a verdadeira luz. Nós é que temos a verdadeira mensagem. E nós é que temos a verdadeira responsabilidade. A grande responsabilidade está sobre nossas mãos. Mas não é fácil sair e pregar em tempo de crise. O tempo de crise representa desafios. E é uma crise que só vai piorar à medida que o tempo vai passando. Jesus Cristo, em Mateus 24, quando apresentou todos aqueles eventos, no versículo 8, Jesus disse: tudo isso é o princípio das dores. E no versículo 9, Jesus já apresenta as verdadeiras dores, quando diz que vocês serão perseguidos como igreja, vocês serão mortos. E é nesse tempo que nós também teremos que pregar. Essa crise que estamos a ver
Jesus disse que é só o princípio. Ainda vai piorar. E como será pregar este evangelho no período em que esta crise piorar? Como será? Se hoje ainda podemos pregar livremente, hoje podemos falar de Jesus sem que ninguém nos interrompa. Como será quando as coisas complicarem? Queridos, eu quero convidar-vos a mergulhar na palavra de Deus e estudar nesta palavra um momento da vida dos discípulos, onde diante de uma crise eles tiveram o desafio de pregar, mas por causa da crise eles estavam quase a desistir e Jesus teve que ir lhes resgatar. Jesus teve que ir chamar-lhes naquela situação. Eu quero convidar os irmãos nesta hora a juntos estudarmos o livro de João, capítulo 21. Vamos ler a partir mesmo do primeiro versículo e vamos aprofundar essa história, que é uma história maravilhosa e vai chamar a atenção de todos nós, vai tocar profundamente a todos nós. Sem muita delonga, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. É o outro nome que era usado principalmente no momento em que João escreveu essa epístola. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Nataniel, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Estamos a falar de João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos. Eram 7 discípulos ao todo. 7 discípulos. Onde é que estavam? Onde é que estavam? No mar da Galileia. João disse Tiberíades. Versículo 3. Então disse Simão Pedro. Prestem atenção para o que Simão Pedro disse. Vou pescar. Eu vou pescar. Queridos, aqui começa o nosso assunto. Pedro tinha uma grande missão. Saibam, este evento ocorre depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a pergunta é: qual deveria ser nessa hora a ocupação dos discípulos? Em que coisas os discípulos deveriam estar ocupados naquele momento? Pensem no que os discípulos deveriam estar a fazer no momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Pedro disse: vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhe então os outros: também vamos contigo. Também vamos pescar. Queridos, Pedro decidiu ir pescar. Recordem-se do que eu disse. Estavam presentes 7 discípulos de Jesus. Os discípulos até aquele momento eram 11. Judas já estava morto. Desses 7 discípulos, diante da palavra de Pedro, o líder, vou pescar. Todos os outros 6 decidiram: vamos contigo. O discipulado naquela altura vivia um momento de crise. Havia uma grande crise diante da comissão dos discípulos.
a unidade dos discípulos para o cumprimento da missão oparela na wa udera inano ya kwani ni estava comprometida. waba jova no gakala ni Os bulado discípulos, até aquela altura, a uderi ofera mudidiole até aquela quinta-feira em que Jesus Cristo morreu, kina ila bonene yeso kwa estavam convictos yakan na murimani de que Jesus assumiria no yesu reino terreno. yesu amukano mwenye la bwa E eles acreditavam, yanenya eles tinham certeza yakan ne bari de bari que seriam ministros e governadores. aiwa yakala mapogoa E agora Jesus Cristo morreu e ressuscitou. na yesu kwao ko venya mu Eles perceberam que ao longo de 3 anos e meio não entenderam nada do que Jesus falou a eles. Nada do que Jesus lhes ensinou. Eles compreenderam. O discipulado estava em crise. O grupo dos apóstolos estava em crise. Tanto que num dia desses, Pedro, cansado de pensar, cansado de ver as dificuldades, disse assim: amigos, eu, sinceramente, a melhor coisa que posso fazer agora é ir pescar. E todos os outros pensaram: mas realmente, não há nada a fazer agora. O que é que vamos fazer? Se aquilo tudo que fazíamos com Jesus agora está confuso. Jesus morreu e ressuscitou, agora não está aqui conosco. De vez em quando aparece e desaparece e nos acusam de ter roubado o corpo dele. Olha, o melhor que temos a fazer é ir pescar. Vamos pescar. E os discípulos foram se meter no mar. Queridos, vamos mergulhar nessa leitura. Ainda no versículo 3, saíram e entraram no barco. E naquela noite não apanharam nada. Não foi possível pescar nada. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Lembrem que os discípulos não sabiam que era Jesus. Filhos, tendes aí alguma coisa para que eu possa comer? Responderam os discípulos: não. Não. Então Jesus disse: lançai as redes à direita e achareis peixe. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. A rede era tão grande e era tão grande a quantidade de peixes. Vocês sabem por que Jesus se manifestou aos discípulos nessa ocasião? Vocês sabem por que Jesus apareceu aos discípulos na praia? Vocês sabem por que Jesus foi ter com Pedro na praia? Vejam a parte mais interessante de tudo isso. Vejam a sabedoria de Jesus, que é uma sabedoria suprema. Vejam a análise. Jesus foi ter com eles na praia porque a primeira vez que Jesus chamou a Pedro foi na praia.
Antes de continuarmos esta leitura, hiyo ni nara ni eu quero voltar para uma outra história nifuna ni ogolo evang'ono ni mwana que está no livro de Lucas. taler livro na Lucas E à medida que estivermos a ler o livro de Lucas, na elengege umalemba vocês vão pensar que estamos a ler quase a história que estávamos a ler em João. na elenge tale modave Entretanto, esta história de Lucas é outra. tale ere malemba Lucas si tale moda Este evento de Lucas, que Lucas relata, é outro. tale ya Lucas only be si tale Vamos moda ver como é que Jesus chamou a Pedro, em que circunstâncias foi. no kakambe ni none Yesu omwitani adi Pedro Vamos começar do versículo 1, Lucas 5. evirelo bajali Aconteceu que ao apertá-lo a multidão vanu yapadwa ga inano mutiti watu ombadanyaga para ouvir a palavra de Deus, inano iwe magwa mulugo estava ele junto ao lago Genezaré. yari kivavale wananjia onerwa Então Genezaré eu fui procurar de novo. vano oroa wajaga Que lago é esse Genezaré? ki mwananjia no Descobri que também é Galileia. andina no inaga wimoda pe waruga E Jesus viu ali dois barcos vano Yesu aonege vale amwandia junto à praia do lago. vano muria wambara wa Mas os pescadores, havendo desembarcado, arbomezale lavavam as suas redes. yana gofula mataviwa Entrou Jesus em um dos vano barcos, Yesu ovolo mwandia que moza era o barco de Pedro, vano ovolo yo ari mwandia e pediu que afastasse um pouco o barco da praia. no alo baina no pedo kasus ani mwandia ola Sentando-se Jesus no barco ensinava. no Yesu karatu wana mwandia oni vano Quando acabou de falar, disse a Simão: agama losu dia enregezelo faça-te ao lago, ai karwa mwingi lançai as vossas redes para pescar. wabwini wavo keremo E Simão respondeu-lhe: vano sima enregezela mestre, nyumu udhi trabalhamos toda a noite, go iwa maji yano laba ma iwa não apanhamos nada. kan donde vwe nelatiwe Mas já que o Senhor manda, como dinho munaniruma lançaremos as redes. nimma vokeramo Isto fazendo, endo era gana apanharam grande quantidade de peixes muliliza oba e rompiam-se as redes. era mataviye gampale Então fizeram sinais aos companheiros bano eno itana eno egreda do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram bano eno ya e encheram os dois barcos, eno dare mwandi a ponto de os dois barcos era mwandi quase afundarem. oba janena nudada Vendo isto, Simão ajoelhou-se aos pés de Cristo e disse: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca, a admiração tomou conta dos discípulos, bem como de Tiago e João, que eram sócios de Pedro. Agora vejam o que está escrito aqui no fim do versículo 10. Prestem atenção para o que está escrito aqui. Então Jesus disse a Simão: não temas. Pedro kaove Prestem atenção. mwiwe pama Não temas. kaove A partir de hoje ovenya peno serás onkala pescador de homens. mameza A partir de hoje ovenya peno és pescador we ori na mameza de homens. onkala na mameza Nesse dia, vano ovenya mudiola Jesus Yesu disse para Pedro: Yesu onwogani Pedro acabou esse assunto de pescar peixes. dendo do meza di obado malao Chega de pegar peixes. vano do malao dendo do Já não mais vais fazer isso. vano onwo kodomeza A partir de agora, ovenya peno serás pescador de homens, na mameza na mameza não mais pescador de peixes. vano korena mameza di oba Agora percebem vano munonelamu a gravidade do que aconteceu em João 21? vano nonelege muule nagele uwele gao Só recordando, nubuelaga os discípulos disseram, vano auderi yengendala diante da turbulência que estavam a passar: ari arivama kachamio ya newa vamos pescar.
kakabenina amezege. Sendo que Jesus disse: Aliwadu ela inano Yesu oga. vocês não mais Nyumva no kamunkala. serão pescadores de homens. Na mameza atu. Não mais. Nyuka munkala. O discipulado estava em crise. Vano mudidiole udi awan makatami on. E agora Jesus precisa fazer Vano Yesu onnafuna inano aparevo. que os discípulos se recordem Onnafuna inano ere na inano auderi ubuele. do dia em que foram chamados Labo yita ni wagewa. para ser pescador Nano ekala na mameza. de homens. Ana mameza atu. É por isso que Jesus aparece exatamente na praia. Yesu ondambara. Jesus aparece exatamente enquanto eles estão a pescar. Yesu onda atuimezaga. Naquele dia, eles quase afundaram 2 barcos de tantos peixes que pegaram. Udidiole labonene mwandi amili nena nudada mwa awazi oba. Agora vamos perceber aqui o que acontece. Voltamos para João 21, Kambeni vano ni ogolele João makumeli na moda. o versículo 8. Na kambeni virela neta nata. Os outros discípulos vieram no barquinho, Amuda ya ga udera amuda. puxando a rede com os peixes, Dano ewe taga ntavini porque não estavam muito distantes. Ai nanu amuda kiari gola pela wene. Mas ao saltarem para a terra, Na una dandani kumaga mwandi ani nyingalage. Viram? Kesa. viram ali umas brasas. Vano enuna moto. E em cima do fogo, Vano vadulu va motole. peixes Ve vakala di e oba. também pão. Vakala mukati. Acho que não entenderam. Kamonele. Os discípulos estão a vir com peixes. No. Auderi nodana di oba. Uma rede cheia de peixes. Nodana ntavida di oba. Eles têm dificuldade de puxar as redes. Akana makata mi etana di E oba. quando eles chegam à praia, Vano egafinye muchesani. aquele homem que disse, por favor, tragam-me peixes. Mulobwana ole Enrique Kamwere kagiva ni mwana oba. Eles encontram este mesmo homem Namfanya mulobwana mmoda veoyo. assando peixe. Onno osa di oba dai. Jesus estava assando peixe. Yesu osaga oba. O peixe já estava ali. Oba yari giviko vale. Ali na praia tinha fogo Umbara mune wakala moto. e também tinha pão. Wakala gamukati. De onde é que Jesus trouxe essas coisas? Yesu alaga não. Que lição Jesus queria dar aos Yesu discípulos? afunaga udiedi. Que olha, amigos, Afuna udiela. para que vocês sobrevivam, Afuna audi ainano nyu mukale. nada a partir do vosso esforço vocês precisam fazer. Nyu kamuna kia voko polo munawere nyu na inano mu. Enquanto vocês estiverem nesta comissão, Vano nyu muno kala ve mudego ni muna. eu vou vos alimentar. Mio gimuvani doya. Eu posso fazer surgir pão e peixe. Mio gokana kopolo yorutu a di oba ni mukati. Nesta obra eu não preciso do vosso esforço. Mudego ni muna mio kagimfuna kopolo di. Eu apenas quero que vocês cumpram a missão. Mio gimfuna ina ino nyuma akwaneli ya mudego apa. Sair a pregar. Mukume mwalale. Então entendam, Vano konela mo. eu vou repetir. Mio gimavurusala. Ao saltarem em terra, Ganre dandani no nyingala ochesa. viram ali umas brasas Onege vale munlo. e em cima peixes Vadulu va moto. e havia também pão. Bakalaga obani mukati. Mas mesmo assim Jesus disse, Vano gari vende yosi. trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Vano kadana ana ubaga vimo mudondenyu. Então Pedro foi e pegou um dos peixes, alguns peixes. Vano Pedro anu aisa ana ubaga vi. A pesca havia sido de 100, diz a Bíblia. Vano malembe nindala. A pesca havia sido de 153 grandes peixes. Yomezele ntavi no moda. Yapandrege vi oba zana ni oba makumatanu ni oba taru. Vejam o versículo, Na oba naga oba. vejam o versículo 12. Kona ni virelo 12. Então Jesus disse a eles, Vano yasu igindala. vinde Kadani e comei. mude muje. Queridos, Awandanaga. enquanto estivermos na grande comissão, Iyo ni gari mudego ni muna. quem vai nos alimentar Onani jiebani. é Jesus Cristo. Yesu. Nós não precisamos nos preocupar. Iyo ni dumwe. Enquanto estivermos na sua obra, Iyo ni gari mudego ni mwe. é Jesus quem quer nos alimentar. Yesu nani va eoja. Ele é quem deseja alimentar-nos. Yo dimfuna inano anijie. E agora é Jesus quem convida os discípulos para humilhá-los. Vano dio Yesu inano aoni ele.
ona wichana aliwe Eles é quem estão a trazer os peixes do mar. aliwendana vi oba agele omeza Mas é Jesus quem diz: vinde na una Yesu dana wichana ikadani e comei. mude muje Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: vano karigivo muudhi am omaga murima inano amuko quem és tu? erege we yawa Porque sabiam que era o Senhor. ma inano wade gozi tenda padwe ga ya onelaga mo Eles entenderam a mensagem. aliwe no onelamo Tudo ficou claro. vano de gozi tedene di A mente deles foi remetida vano muro diwa toto diwa ao dia em que foram chamados, zino vigubu seri walabo yitani wege ao dia em que estavam no mesmo mar da Galileia. labo yarigi wa mu inje mudave E Jesus convidou-lhes Yesu awitaraga para ser pescador de homens, au inano yakale anamameza atu para não mais pescar au peixes. inano imezegedi oba Veio Jesus, tomou o pão vano ano da Yesu ano e isamukati lhes deu. ano winya E de igual modo o peixe. mamukalelo woligana oba Versículo 15. vano evirelo 15 Depois de terem comido, egajile Jesus perguntou a Pedro: Yesu vano funako Simão, simão amas-me we onagizi vela mais do que a estes outros? okwarenya watu amudaya la E Pedro respondeu: vano Pedro como dawabu Sim, Senhor. mwene Tu sabes que te amo. No versículo 16, vano evirelo 15 Jesus perguntou de novo: Yesu mko awili Tu me amas, Pedro? Pedro bari weya onagizi vela E ele respondeu: vano Pedro igindala Sim, Senhor, tu sabes que te amo. vela Pela terceira vez, Jesus Vano perguntou: Yesu kwa Simão, we Pedro tu me amas? we bari weya onagizi vela Então Pedro entristeceu-se, vano Pedro anona ela ele nagi waka porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez: ono ukuwa mwa uko yuana Tu me amas? we onagizi vela E ele respondeu-lhe: vano Pedro ono akula Senhor, tu sabes todas as coisas. nyumodu ela de gozi tedene Tu sabes que te amo. nyumodu ela au miginu vela E Jesus, no versículo 19, vano disse: evirelo 15 Então, Yesu segue-me, kala onagizi vela vano giare segue-me. Jesus repetiu o chamado, Yesu wili onoviri selo muitana Pedro porque descobriu que os discípulos já estavam a desviar-se da missão. ma au inano aonela ma inano adaraga au deragala abajavano ega poponya mudegoni mwa Recordem-se de que Pedro negou a Jesus 3 Kuwela na vezes. inano Pedro amukoda Yesu viaje E Jesus fez questão de lhe Vano perguntar yes. também 3 vezes, Yesu no muko viaje taru para que ele se recordasse au inano li ubuere daquela negação que fez antes de Jesus morrer. oko mukoda Yesu É por isso que na terceira vez Pedro entristeceu-se. taru Pedro no bajando aguku E também dizem que Jesus, quando perguntava isso a Pedro, vano arbo udesesa malemba eno inano Yesu amuko aga Pedro Pedro tinha dificuldades de responder à pergunta direta de Jesus. Pedro akana makatami wakula yoko adha wa Yesu Porque existem 3 formas no grego de falar, de chamar o amor. vano mamuadolo egerego muri mukalelo miraru wogado divela Aquilo que nós chamamos de amor, a palavra amor em português, iyo nitane udivela mwezugu no grego existe a palavra ágape, vano ogerego wakala umadhuneru agape existe a palavra philos wakala afilos e existe a palavra eros. uno kala eros E cada uma dessas 3 palavras madhala malaru é usada para discriminar um determinado tipo de amor. wokala wo kada kadeogeloela en woga inano yoni ele mukalelo wodivela O amor fraternal, odivela wakwana aquele que Deus tem por nós, ole onna mulugu ni iyo é o amor ágape. dunivelo mogelo egeregenerwa agape E Jesus perguntou para Pedro, vano Yesu igi woga usando o termo ágape. vano Yesu amuko aga Pedro Jesus, amuko yoga egerego enrege agape Jesus disse para Pedro: vano Yesu woga ni Pedro Você me ama ágape. we
weya onagizi vela mwa wakwana okwara nyadhego Mas Pedro, conhecendo a profundidade desse amor, vano Yesu Pedro aduelaga kalelo munwelo odivela ele ngwagwa não conseguiu responder assim. Pedro kawendege wakula Ele disse: Senhor, eu te amo, filos. vano Pedro igi mignudi velana unodi vela Pedro kerrege mignudi velani agape mignudi velani filos. Vamos, na língua portuguesa seria mais ou menos assim. Vano mwisuguni ela yawerela Pedro, tu me amas? Pedro wona gidivela Sim, eu te gosto, Jesus. miyoge nyumu nagidivela gavmi wona mkwaga pama Pedro, tu me amas? nyumu wona gidivela Pedro Sim, Jesus, eu te gosto. muna gidivela Pedro, tu me amas? we ona gidivela Jesus, tu sabes todas as coisas. vano Pedro vejela inyumu odwela de E o godite Senhor sabe o quanto eu te gosto. nyumu odwela pama mkale lumigi nodivela Pedro havia sido tocado profundamente. vano Pedro yoko ele akulaga vedana makalelo odivela waga unuwa dana gadimula tagamuri Jesus, naquele momento, queria realmente acabar com qualquer resto do orgulho de Pedro. vano mulu Yesu afunaga inano mamkalelo ole amulate pama Pedro mulimani inano avenyi emo witu kula witewene wa Pedro Para que Pedro se preparasse para o Pentecostes. Para que Pedro se preparasse para o Pentecostes, recebesse o Espírito Santo e saísse a pregar com força. Queridos, para finalizar e trazendo esta mensagem para os nossos dias, dizíamos nós no princípio, estamos a viver tempos de crise. Crise na natureza. A terra toda está em convulsão. As calamidades naturais delas não podemos mencionar, porque a cada dia existe uma catástrofe ocorrendo nesses dias. A cada dia a terra está em convulsão. É muita coisa acontecendo. No mundo social, o mundo também está agitado. Nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. E hoje todas essas coisas são em proporções globais. Uma simples guerra na Europa mexe com todo o mundo. Há uma ameaça de escassez de alimento para todo mundo. Simplesmente porque a Ucrânia e a Rússia são os maiores produtores, são os celeiros do mundo. Nós não precisamos ir para longe. Aqui em Cabo Delgado temos este conflito armado a decorrer. Nós estamos a viver uma crise na moralidade. A prostituição está legalizada. O homossexualismo está legalizado. Hoje grupos em alguns lugares querem também legalizar o relacionamento entre homem e animal. Tudo para entendermos o quão perverso a coisa está se tornando. Perversa a coisa está se tornando. Hoje os filhos não respeitam os pais. Hoje ninguém considera mais o próximo. Hoje o adultério virou coisa normal. Não precisamos analisar muito para descobrir que estamos a viver em dias de Sodoma e Gomorra.
E a pergunta é, vano yonko achiguma no sila diante de toda essa crise ki varia riva makata miyo matena e ala diante da ordem que Jesus nos deu, varia riva mudego Yesu niva eye sabendo nós que Cristo está prestes a nduela voltar, ga inano Yesu rinena naquele dia com os discípulos, labone na uderi o Espírito Santo estava quase a ser derramado. wari nena inano orubi iwe E para nós hoje, na una iyo peno nós sabemos iyo no que o duela Espírito Santo, em algum momento, também terá que ser derramado em chuva seródia muneba umafia mudidi orubi iwe ona murubi muzongola unsakani para preparar a igreja para receber Jesus Cristo. omarubi ona etimi asilapi au inano yegerede mudidi wansaka vinadegere Diante de tudo o que falei e diante das crises pessoais que cada um aqui vive, porque às vezes todas essas crises podem ser nada diante da sua crise pessoal. A pergunta é, a sua crise e a grande missão, o que ganha peso? Será que Jesus terá que te visitar por uma segunda vez também? Jesus está disposto a fazer isso. Eu não sei quando é que foi o teu chamado, mas nessa tarde Jesus Cristo quer renovar o seu chamado. E por isso Jesus vem de novo, assim como foi aos discípulos, de novo no Mar da Galileia. E Jesus vem dizer, vem e siga-me, e de fazer discípulos. Enquanto não estivermos a cumprir esta ordem, o nosso evangelho é morto. A nossa igreja está morta. É por isso que temos este reavivamento, para poder nos despertar, para podermos acordar e juntos podermos dizer, juntos podermos desistir da pesca de peixes do mar desta terra, juntos podermos desistir de todas as coisas que são para a satisfação do nosso próprio coração, todas as coisas que são para acariciar o nosso orgulho, para acariciar a nossa avareza, a nossa vaidade. Jesus Cristo vem dizer agora, essas coisas fiquem em segundo e terceiro plano. Venha e siga-me. Ide, fazei discípulos. Que cada um de nós possa aceitar este chamado no seu coração. Ninguém possa fechar o coração para este chamado. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que os nossos pecados sejam perdoados por toda e qualquer vez que nós nos desviamos. Mas a obra está aberta, até porque os ceifeiros são poucos. Vamos pregar. Em nome de Jesus. Amém.